Arca da Aliança é um objeto sagrado na história bíblica. Mencionada em várias partes do Antigo Testamento, ela é conhecida por cristãos, judeus e também muçulmanos. Ela também se tornou conhecida por uma audiência mais ampla devido a aparecer em alguns filmes. A Arca da Aliança era composta de um baú na parte inferior e uma tampa com 2 querubins nas pontas, formando como que um assento. Feita de madeira de acácia e toda revestida em ouro, ela ficava na parte mais interna do tabernáculo e mais tarde do templo. Dentro dela foram colocadas as tábuas da lei. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus no meio do povo de Israel. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao local do templo onde a arca ficava. E toda vez que os sacerdotes sacrificavam um animal pelos pecados do povo, o sangue do animal sacrificado tinha que ser espargido na tampa da arca no lado direcionado para o leste. Ninguém era permitido tocar na arca. Em algumas passagens bíblicas, aqueles que tocaram na arca foram mortos instantaneamente. Somente os levitas podiam carregá-la, usando apenas argolas e bastões sustentadas pelos ombros. A última vez que a Arca da Aliança foi mencionada na Bíblia foi em 2 Crônicas 35:3, onde o rei Josias ordenou aos levitas que retornassem a arca de volta para o templo. Depois disto, a Bíblia não fala mais da arca. Anos depois, na destruição do templo, após o cerco babilônico que durou mais de 2 anos, comandado pelo rei Nabucodonosor, a Arca da Aliança, juntamente com os utensílios do templo, não foram contados juntos com os despojos levados para a Babilônia. Então é presumido que ela desapareceu ou foi escondida antes deste período. No livro apócrifo de Macabeus, escrito vários anos depois, dizia que Jeremias, sob revelação divina, escondeu a arca na montanha onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Em outro livro apócrifo, de Baruque, mais recente ainda, fala que a arca foi engolida pelo solo de Jerusalém e que ela apareceria novamente nos tempos do fim, após os judeus retornarem a Jerusalém. Tanto Isaías quanto Ezequiel profetizou que no fim dos tempos os judeus dispersos pelo mundo retornariam a Jerusalém de todas as nações, fato que aconteceu em 1948. Amós 9,14 declara que depois deste segundo retorno dos exilados, eles nunca mais seriam dispersos de sua terra. E os plantarei na sua terra, não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Durante a história, várias pessoas reivindicaram ter encontrado a arca, mas nenhuma delas trouxe evidências conclusivas que comprovasse. Mas uma dessas reivindicações se destaca dentre as outras, pois nos traz a explicação do verdadeiro propósito da Arca da Aliança para o povo de Israel e para o mundo. Após o desaparecimento da arca, Jerusalém sempre foi continuamente habitada até os nossos dias. E a cada civilização que se estabeleceu lá, as pessoas foram construindo as suas casas em cima das antigas, formando camadas históricas. Portanto, a Cidade Velha se tornou camadas de histórias uma após a outra, abaixo da superfície. Em 1854, um missionário chamado James Barclay, ao passear ao redor das muralhas velhas em Jerusalém, se depara com uma entrada que dava acesso a uma caverna gigante, com vários túneis e aberturas abaixo da superfície da cidade. Esta entrada estava fechada por vários séculos, e as cavernas se estendiam por 5 quarteirões abaixo da cidade. Em 1867, o general Sir Charles Warren conduziu a primeira escavação em grande escala na Cidade Velha de Jerusalém, bem no monte onde o antigo templo situava, e descobriu cavernas e túneis abaixo do nível do solo. Em 1873, Charles Clement Ganneau, um arqueólogo francês, descobriu um desenho de um querubim talhado em uma pedra dentro das cavernas. Querubins eram usados na antiguidade para guardar as entradas de cidades ou lugares sagrados. Este querubim tem as mesmas características dos querubins usados na era em que a arca desapareceu.
Em 1882, o general Charles Gordon estava convicto que o lugar tradicional do Gólgota, onde se encontra a Igreja do Santo Sepulcro, não era o lugar correto. A parte norte cortada do monte do templo se assemelha muito mais com a descrição do Gólgota e o layout da antiga cidade. Ele iniciou escavações neste local, mas não conseguiu finalizar, pois foi convocado a ajudar em um conflito no Sudão, onde morreu sem concluir o seu projeto. Ele escreveu uma carta para um amigo antes de morrer, dizendo que algo aconteceu que ele não conseguia explicar. O monte onde ele identificou a caveira na colina, ou Gólgota, era o mesmo local da caverna onde Jeremias escreveu o livro das Lamentações, o mesmo livro onde Jeremias disse: "O trono de Deus permanece para sempre". Gordon afirmou com certeza que a Arca da Aliança estava lá, e que também os utensílios do Templo de Salomão perdido também poderiam estar lá. Uma afirmação estranha. Como ele sabia que a arca estava ali? O local permaneceu coberto de entulhos e suas cartas foram guardadas em um lugar seguro. 100 anos depois, Dr. Ron Wyatt orava a Deus para usá-lo para mostrar ao mundo a veracidade bíblica. Ele já tinha estudado sobre o dilúvio e investigado os restos mortais da Arca de Noé na Turquia. Também estava estudando sobre o êxodo do povo de Israel do Egito e o local da travessia do Mar Vermelho, onde fez vários mergulhos e encontrou várias rodas de carroças egípcias antigas. Foi em uma destas viagens de mergulhos no Mar Vermelho que no retorno à casa passou por Jerusalém. E enquanto andava ao redor desta parte norte do monte do templo, como conhecido, sua mão levantou sozinha e apontou para este lugar coberto de entulho. E sem saber como, ouviu uma voz: "Ali é a caverna de Jeremias e a Arca da Aliança está lá embaixo". Dr. Ron Wyatt ficou confuso com o ocorrido, pois ele nunca tinha tido este tipo de experiência antes, e também nunca cogitou em procurar pela Arca da Aliança. Mesmo assim, ele retornou para casa e começou a estudar se ali realmente podia ser um local onde a arca poderia estar escondida. Após estudar sobre o sítio babilônico, a limitação de tempo e outros fatores, chegou à conclusão que a arca poderia realmente estar escondida em um destes túneis embaixo da cidade de Jerusalém, e estava convencido que o próprio Deus o inspirou a procurar pela Arca da Aliança. Dr. Ron Wyatt e seus 2 filhos começaram a escavar onde sua mão tinha apontado, e logo descobriu uma grande rocha abaixo da superfície. E decidiu escavar alguns metros à direita, e rapidamente encontrou 3 nichos na parede, que possivelmente teve o propósito de pendurar placas ou sinais. Estes nichos eram datados mais provavelmente da era romana, indicando ser o local onde Roma crucificava seus criminosos, pois este lugar ficava à beira da rua principal nos tempos de Jesus. Roma, ao crucificar os criminosos, sempre escolhia as ruas principais, bem movimentadas, onde muitas pessoas passavam e colocava placas acima de cada criminoso, indicando a ofensa cometida, para servir de exemplo a todos. O lugar tradicional do Gólgota, onde a igreja bizantina foi construída, não fica em uma rua principal da cidade antiga. Ele continuou escavando neste local, mas pouco abaixo o terreno ficou arenoso. Então ele decidiu retomar as escavações no lugar original onde sua mão tinha indicado, e começou a escavar ao redor da grande rocha. Desta vez ele descobriu que podia escavar entre a rocha e a parede do monte, e que à medida que iam escavando para baixo, a parede formava quase um teto sobre suas cabeças. Logo ele encontrou algo que parecia ser buraco de passar cordas esculpido na parede. E 10 metros abaixo ele deparou com uma estrutura parecendo uma cisterna. Era redonda e com escadas de acesso. Segundo sua observação, poderia ter sido usado inicialmente para armazenar grãos e depois como cisterna. Ao quebrar as paredes, encontrou vários pedaços de cerâmicas usadas como entulho para encher as paredes da estrutura. Quando levou para serem analisadas pela Autoridade de Antiguidades de Israel, esta constatou que continha algumas peças datadas desde a era dos Jebuseus e as mais recentes da era romana. Continuou ao longo do monte, embaixo de onde ele encontrou os nichos acima. Por causa das cerâmicas e moedas que eles encontraram, concluíram que estavam na camada romana,
Ao continuar a escavação para baixo, encontrou pedaços de dedos, que confirmou suas suspeitas de que ali era um lugar de execução. Além da crucificação, o apedrejamento também era comum na era romano-judaica em Israel. Fora da estrutura de cisterna, ele encontrou uma formação rochosa circular e, ao estudar esta formação, ele percebeu uma seção bem preservada contendo uma parede e uma pedra horizontal saindo desta parede. Alguns metros à frente, ele viu uma pedra quadrada que não parecia ser de formação natural. Ele a removeu com cuidado e encontrou um buraco parecendo o buraco onde colocavam cruzes. Ao limpar e examinar este buraco com muito cuidado, ele percebeu uma fenda grande que se estendia deste buraco para baixo. À frente deste buraco, em um nível mais abaixo, ele encontrou outros buracos de cruzes, mas ele não tirava da sua cabeça que o primeiro buraco que ele encontrou com a fenda podia ser o buraco da cruz de Cristo, pois lembrou que houve um terremoto quando Cristo morreu. Pode ser este o buraco que segurou a cruz de Cristo? O buraco estendia 23 polegadas na rocha, enquanto a fenda parecia se estender mais a fundo ainda. Dr. Ron Wyatt encontrou moedas datadas do ano 135 d.C. e concluiu que cristãos desta época devem ter construído esta estrutura e preservado este lugar como memorial, e após abandono acabou coberto de entulho e se perdido na história. Quando a igreja do Santo Sepulcro foi construída no ano 325, a mando do imperador Constantino, sobre as ruínas de um templo pagão, o local exato da crucificação já tinha se perdido há muito tempo. Mas os artefatos que Ron Wyatt encontrou são romanos e podem ser datados de anos pouco depois da crucificação de Cristo. Portanto, é bem provável que este lugar foi o primeiro a ser reconhecido como Gólgota por cristãos da época. Ron e seus 2 filhos permaneceram por quase 2 anos escavando à procura de uma entrada para uma caverna ou túnel, sem sucesso. E um dia ele achou uma pequena rachadura e decidiu quebrar neste local e, para sua surpresa, descobriu um espaço aberto gigante do outro lado da rachadura. Eles aumentaram o buraco para passar por outro lado e viram que a caverna tinha 4 metros de altura e largura. Imediatamente ele achou que a arca estava ali, naquela caverna, mas estava vazia e dava acesso a vários túneis pequenos. Por 2 anos, Ron e seus filhos iam com frequência para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e voltavam a Israel para continuar a exploração. Neste momento, ele dependia de ajuda financeira de outros, e seus 2 filhos ficaram doentes e tiveram que retornar aos Estados Unidos. Mesmo assim, ele não desistiu, pois se lembrou que Deus prometeu que ele encontraria a arca ali naquele lugar, nesta viagem. Um homem local que o ajudava era mais magro e ia a lugares onde Ron não conseguia. Ao continuar procurando, Ron encontrou uma passagem parecendo uma chaminé que deu acesso a um pequeno túnel difícil de passar. Ao atravessar por outro lado deste túnel, ele encontrou uma estalactite medindo 40 centímetros em frente de uma parede como se estivesse indicando algo. Atrás tinha um buraco bem pequeno, que não dava para ver do outro lado. Então Ron aumentou o buraco e viu uma outra caverna do outro lado que não parecia promissora. Ele aumentou o buraco para o seu ajudante passar, mas ao tentar a primeira vez, o ajudante saiu às pressas de lá bem assustado e dizendo: "O que tem lá? Eu não volto lá não", e saiu da escavação o mais rápido que podia. Ron percebeu que tinha algo do outro lado. Era 6 de janeiro de 1982. Então aumentou o buraco para ele conseguir passar. E quando conseguiu atravessar por outro lado, viu que era uma câmara cheia de pedras e que tinha apenas um espaço de 45 centímetros entre as rochas e o teto. Então começou a investigar entre as pedras. E encontrou madeiras podres secas e pele de animais que desintegravam ao tocar. Viu uma luz refletindo, brilhando, e achou que era a arca, mas ao remover a pele ele viu que era uma mesa de ouro.
com a decoração na borda composta por um padrão alternado contendo sinos e romãs. Neste momento, Ron tinha certeza que esses poderiam ser os utensílios do primeiro templo, ou mais precisamente, ser a mesa do pão do Templo de Salomão. E começou a investigar a câmara mais minuciosamente. Com sua luz, percebeu uma fenda no teto, e ao limpar o caminho na direção da fenda, ele viu uma caixa feita de pedra que tinha uma tampa plana, também feita de pedra. Esta tampa estava rachada em duas partes, e a parte menor estava movida mais para o lado, criando uma abertura para dentro da caixa. Ele não conseguia olhar dentro da caixa, porque o topo da caixa estava muito perto do teto. Percebeu uma substância preta na fenda do teto, e também esta mesma substância preta na borda da tampa rachada, escorrendo para dentro da caixa. A fenda do teto estava alinhada exatamente com a rachadura da tampa da caixa. Quando Ron percebeu o que significava aquilo, ele desmaiou instantaneamente. Ele percebeu que aquela fenda estava diretamente abaixo da rachadura no buraco de cruz que ele encontrou logo acima, e que a substância preta era sangue, que escorreu pela fenda, passando pela rachadura da tampa e caindo sobre o que estava dentro da caixa preta. Neste momento, ele teve a certeza que a arca estava dentro daquela caixa. Mas o mais impressionante foi perceber que o sangue de Jesus caiu sobre a Arca da Aliança, pois novamente ele se lembrou que quando Jesus morreu, houve um terremoto que fendeu o chão desde o pé da cruz até a tampa da caixa onde estava a arca. E quando o soldado romano perfurou a lateral de Jesus, que de acordo com a Bíblia jorrou água e sangue, isto fez com que o sangue de Jesus, com a ajuda da água, escorresse pela fenda e caísse em cima da Arca da Aliança, cumprindo o mandamento de que o sangue do cordeiro tinha que ser espargido sobre a arca. Ron permaneceu desmaiado por bastante tempo. Depois de acordar e sair da escavação, retornou mais tarde e conseguiu confirmar que a arca estava realmente dentro daquela caixa de pedra, e rapidamente notificou as autoridades israelenses da descoberta, mas foi instruído a não divulgar a ninguém. Ron retornou à câmara várias vezes e relatou que vários itens estavam ali acompanhados da Arca da Aliança: o candelabro de ouro, o altar dourado de incenso, a mesa dourada do pão, um incensário dourado, uma argola de bronze, lamparinas de óleo e uma espada gigante. Nas costas da caixa de pedra onde estava a arca, Ron encontrou pergaminhos feitos de peles de animais em perfeitas condições, contendo os livros da lei. Presumiu ser estes os originais que Moisés escreveu. Ele percebeu que a arca foi trazida a este lugar de alguma outra forma, não por onde ele veio, pois teve que quebrar através da rocha para chegar ali. Movendo as pedras, ele encontrou uma entrada indo ao sul, na direção da caverna de Zedequias, no outro lado da rua, onde o querubim tinha sido encontrado. Este túnel estava bloqueado por várias pedras grandes, e Ron não as podia mover para dentro por onde ele veio. Ron pegou uma amostra do sangue e levou a um laboratório em Israel para ser analisado, e o resultado chocou a todos. First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and
keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Em sua quarta visita, a câmara estava toda limpa e a mobília organizada em sua ordem. E Ron viu 4 anjos, 2 em cada lado da arca. E estes falaram que foram incumbidos de proteger a Arca da Aliança. Ron foi instruído a colocar a sua filmadora no tripé e deixar gravando. Logo após, os anjos abriu a Arca da Aliança e ajudou Ron a tirar as tábuas da lei de dentro da arca, e pediu para ele as segurar, mostrando para a filmadora. Em seguida, os anjos disseram que a arca só seria revelada ao mundo após o aparecimento do Anticristo. Então Ron foi embora e deixou a filmadora lá na câmara, junto à arca, segundo a ordem dos anjos.